Tem muito multiplicador e pouco selecionador. Quem faz posição e de quem multiplica a genética essa 0,1. Então acho que esses dois extremos aqui estão deixando de ganhar muito por ter esse pensamento individualista de uma vaca e um determinado touro. Qual que é a vaca boa? É a 0,1, ganhou É a grande grande, é a campeonato. precocinha. Para mim, a vaca boa é a tal da vaca de 4 eventos. É a vaca que está lá no seu pasto, produzindo bem, a vaca que emprenhou, pariu, reconcebeu e desmamou o bezerro, no intervalo de 1 ano. Essa é a vaca boa para mim. Ah, qual que é a débito dela? Ah, não sei. Eu sei que ela vai pagar a conta, né? Esse negócio de você dar um valor para um animal 0,1 em detrimento ao animal top 4, top 5 ou às vezes top 10. Eu acho que isso, principalmente a nível de pasto, às vezes esse animal top 10, às vezes ele é muito mais eficiente do que um animal 0,1. Assim, você não consegue ver essa diferença nele. Ah, não, mas eu quero o 0,1 para reproduzir para frente. Mas será que esse animal tem essa diferença que o papel está falando, que a genômica está falando? Essa diferença ele pode até ter geneticamente, mas será que ela vai ser tão eficiente que vai dar realmente essa diferença? Que nele, um animal às vezes não deu. Será que na prole vai dar? Então é uma incógnita muito grande. O pecuarista ele é muito modista, né? Eu acho que a cadeia da turma do melhoramento, não sei se ela entende tanto a cadeia de carne ponta final. Talvez ela fica muito retida aqui na parte, às vezes até de melhoramento mesmo, ou de disposição, de melhoramento de pista, ou melhor, bom, enfim, melhoramento é um só. Enfim, ela fica muito retida nessa parte e não olha para frente um pouco a parte da cadeia comercial da carne, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso amigo pecuarista, acompanhando mais um Podpack, um podcast da pecuária brasileira. Estou mais uma vez aqui com o Cezinha, parceiro. Como é que tá, César? Tudo certo? Bem, Gustavo, prazer estar aqui mais uma vez. Esposa por 90 anos, meu nome é Gustavo Pedro Machado. Queria, antes de tudo, agradecer a nosso patrocinador e parceiro CB Genetics. César, conta um pouco sobre a CB Genetics pra gente. A CB Genetics surgiu de uma iniciativa da Casa Branca, né? Dr. Paulo Max, Paulinha, Fabiana, inicialmente para estar comercializando o seu material genético dos seus próprios touros, né? Ele que sempre foi um grande fornecedor de genética, sempre colocou os touros de todas as raças que eles criaram, né? Do Cimental, do Brahma, do Angus, mais recentemente do Nelore nas centrais, e sempre venderam esses touros e os parceiros. A ideia foi proporcionar mais oportunidade comercial para os parceiros terem resultado, terem acesso às centrais, terem acesso ao público consumidor. E essa ideia deu muito certo, foi crescendo. Hoje a CB Genetics já tem alguns parceiros com touros contratados, né? Então uma bateria de touros que foi enriquecendo cada vez mais. E hoje a gente está aí como uma opção, né? De todas essas raças aí, uma opção de material genético, de sêmen bovino aí para todo o Brasil. Perfeito, a gente tem, Não só para o Brasil, né? internacionalmente, mas a gente tem Etalene Jope, a gente tem o Jedi Camparino, a gente tem o Atila de Naviraí, que vai ser tema do programa de hoje também. Vai A ter Atila é um dos carros-chefes, né, do CB Genética, o uma que grande vende parceria dose é aí com a brincadeira. Naviraí. Então, você que está acompanhando a gente, está aparecendo aqui no rodapé da câmera, da sua tela, o QR Code, abre sua câmera, escaneia, entre em contato com o vendedor, pergunte sobre a bateria de touros, e quando você for fazer a sua compra, manda, ó, cheguei pelo pessoal do Podpack, que você vai ter 10% de desconto. Então, é parceria um pouco do CB Genetics com o Podpack. Então, roda a vinheta. Voltando da vinheta, pedir pro pessoal se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, porque isso ajuda muita gente nessa Cezinha. Faz com que o nosso programa e entrevistas como essa aqui, que tenho certeza que vão ser, que vai dar muito fruto, pode chegar para mais pessoas e nosso material pode ser mais visto. E Claudinho Sabino, queria, melhor do que a gente te apresentar, queria saber de você, quem que é o Claudinho Sabino? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você diz, né, Gustavo? Agora aqui, bom dia, né, Cezinha?
É isso É um aí. prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa aí. Eu acho que é engraçado, há muito tempo eu não entendo quase nada de marketing, mas é uma coisa que eu gosto, estou sempre atento. E há muito tempo atrás, o pessoal de marketing falava, esse negócio de podcast, esse troço, não sei, eu nunca dei muita bola para isso. Acho que de um ano para cá, o que eu assisto de baixo, né, no YouTube, no coisa, e Spotify. ouço, porque televisão tá cada dia mais difícil, né, para mim, que sou da roça, então é só tragédia quase, quando a gente chega a assistir um jornal, então... E eu viajo muito de carro, então eu tô achando muito bom. Então, quando vocês me chamaram, acho que até o primeiro que eu participo, assim, sabe? Mas, voltando à sua pergunta, Gustavo, eu sou, como diz o papai, eu tenho as pragas tudo de zebuzeiro. Eu sou bisneto de zebuzeiro, neto de zebuzeiro, filho de zebuzeiro, né? E agora eu já estou na quarta geração, estou indo para a quinta, tenho uma filha, minha irmã também tem um filho. E vamos ver se a turma mais nova vai querer seguir a cavalgada aí, como diz o outro. Então a família é bem tradicional. Acho que se a gente pegar lá da primeira geração que realmente começou, da parte materna, né? Meu bisavô era o Vicente Rodrigues, da marca VR. Ela esse ano está fazendo 111 anos. E da parte paterna era meu bisavô Francisco, que é a marca F, que quem foi mais conhecido nesse mercado foi o tio Rubico, que é um filho do vô Chiquinho, que eles falavam, né? E aí tinha três filhos homens, o Gastão, que era o pai do papai, o Zé Humberto, ou João Humberto, de Andrade Carvalho, que foi mais para o Mato Grosso do Sul. O tio Rubico ficou em São Paulo. Essa turma, no geral, é tudo aqui do Prata, sabe, Cezinha? É. Tanto o meu avô Torres, o Centim, e tanto o pessoal dos Carvalho ali, do Prata, do Itaba, Casa Azul, que eles falavam. E meu tio Rubico foi mais pro Goiás, um pedaço do Mato Grosso. O vô Gastão foi um pouco pro Mato Grosso do Sul, aquela região da Bodoquena ali, ele entrou ali, ficou em São Paulo um tempo, depois quando os filhos mais novos formaram em São Paulo, eles foram pro Pará. E o papai nessa, como casou com a filha do seu Torres, o papai herdou uma fazenda ali perto de Carneirinho, que hoje é a fazenda do Vicentinho, e o Vicentinho tinha comprado uma gleba de terra lá em Naviraí, que chama Fazenda Santa Marta, que é onde eu vivo hoje. E aí o papai trocou as glebas de terra com ele, e a troco dessa gleba de terra e um pouco de gado, enfim. Fizeram um acerto e trocaram. E sou. Eu formei em zootecnia em 95. Né? Eu sempre gostei, sempre acompanhei muito a turma, acompanhava o papai. Essa turma sempre desde novinha acompanhava. Ia para naquele tempo não tinha tanta coisa que tem para molecada que tem hoje. O que a gente gostava mesmo é de ir para fazenda, dar cavalo e jogar bola com a peãozada e ver no meio de peão. Eu gostava demais quando era novo de exposição. Ficava nas exposições aí, junto com os bichos e animal manso. Então eu vivi a vida inteira nesse negócio. Depois que eu formei em zootecnia, eu trabalhei uns anos fora da família e voltei com a família e tô até hoje. Claudinho, realmente você falou do podcast, né? É uma iniciativa muito bacana, assim, a gente que convive proximamente há muitos anos, mas poucas vezes a gente tem chance de sentar e bater papo e contar história e saber da história de cada um realmente, né? Então, com relação a sua família, a sua genética de zebuzeiro, assim, é um negócio que poderia até ser um peso para você, né? Porque você carrega aí, de certa forma, uma grande responsabilidade, né? Dessas pessoas que você citou, seu Tô, seu Rubico, seu Cláudio Sabino, se a gente voltar mais, né? Seu Vicente, realmente ícones da raça, assim, as pessoas responsáveis por toda essa história de uma raça que hoje é predominante aí, talvez importante para o mundo todo, né? Isso poderia ser um peso, eu acho que você carrega no sangue ali. Quem te conhece hoje, quem conhece o trabalho da Naviraí mais recente, sabe que você é um grande caso de um sucesso na sucessão, né? E a sua sucessão não foi leve, né? É uma sucessão de grandes ícones aí.
Mas queria saber assim, na sua infância, isso começou desde cedinho, assim, sempre teve no sangue mesmo, ou teve um determinado momento que te despertou realmente esse trabalho de seleção, de seguir os passos da família toda? Eu até, assim, quando a turma fala muito de sucessão, de ter realmente esse peso, eu não sei, o papai e a mamãe sempre foram tão, não sei se a palavra certa é liberal, mas, sabe, desencanado com o Uhum. negócio, assim, de, ó, quer dizer, o papai fala, eu tô indo pra chácara, tô indo pra fazenda. Vamos? Ah, Quiser, vai. não, vamos. Ah, tá bom. Tá, e sempre foi assim. Teve aquela cobrança, ó, vamos e tal e coisa. Mas é o que eu te falei, assim, eu acho que eu sempre gostei muito. O papai era uma pessoa muito, ele passava uma tranquilidade muito grande, ele era muito, o papai conversava com todo mundo, assim, desde era engraçado até vir na exposição com ele, era engraçado, porque ele passava aqui assim, ia andando assim, os peões já conheciam ele, os peões às vezes conheciam ele mais que os donos. Aí ia nele, falava assim, ô seu Cláudio, tá bom, vem aqui ver uma reis minha. Ele pegava, ia lá ver a reis. E assim, isso desde novinho foi isso. E eu acho que eu costumei e gostava muito desse negócio de ficar vendo e aquele jeitão do papai e acho que foi desde novo, Cezinha, que eu acho que assim o que eu deu início realmente, por incrível que pareça, acho que foi as próprias exposições, que eram quando eu era novinho mesmo, assim, nós moramos 3 anos na Santa Marta, e minha irmã é 2 anos mais velha do que eu, ela começou a estudar e veio para Uberaba, mudamos para Uberaba. Então tinha a exposição aqui, quer dizer, era a Disneylândia, assim, era o que tinha para fazer. Então a gente Era o evento, era o né? evento. Papai tinha gado. E menino gosta desse negócio de ficar no meio de gente, tudo, e chega gente, aquela coisa, e ficava no meio de menino. Então foi aí que eu acho que eu tomei gosto mesmo. E aí, férias ia pra fazenda. Então os primos ia uma turma, aí ia jogar bola com o peão, aí ia caçar à noite, ia pescar. É igual aquele, acho que muita gente já deve ter visto no Instagram, quem nasceu nos anos 70 80 e É, coisa, como é que tá vivo até hoje, né? Eu não sei como é que a gente tá vivo até hoje, as coisas que a exatamente. gente fazia, né? Eu não tinha, não sei se é noção, mas não tinha essa Tinha preocupação, juízo. esse juízo que a gente tem hoje, né? Então era muito bom, não tinha esse problema de violência que tem hoje. Acho que eu vinha para cá, o parque aqui com 12 anos, 10 anos, 13 anos, ficava sozinho aí. Ah, não, vou ficar lá com o Tuíca, vou ficar lá com, sei lá, com o Brechó, com não sei quem. E ficava com essa peãozada aí. Os peão, a gente conhecia os peão tudo. Não tinha telefone celular, né? Não, acho que era. Então ficava. E foi indo, você vai pegando gosto daquilo, né? E acho que eu fui pegando gosto com o papai. E, e eu nunca fui muito estudioso, né? Mas eu sempre gostei muito dessa área de melhoramento e de produção, essa parte de nutrição, de pastagem, dessas coisas. O papai também sempre gostava. Então, mas como eu não fui muito estudioso, eu acho que no começo ele nem não acreditou muito naquilo que eu estava. E eu falava muito para minha turma de faculdade, que das aulas, eu aproveitei bem minha faculdade, sabe? Bem, não sei se foi para estudo, mas eu aproveitei bem ela. Mas eu falava muito para minha turma, eu falava assim, ó, tá, nós estamos aqui tendo aula, a aula é boa, tudo, mas eu vou em tal evento, tal simpósio, tal lugar. Mas você gosta demais de simpósio? Eu falei assim, pai, mas não tem jeito, como é que faz? Esses caras estão dando aula pra gente aqui, a parte básica dessa coisa, mas esse cara que está lá, que vai falar daquilo que a gente quer saber, de uma adubação, de uma nutrição, esse cara ficou 5 anos estudando esse troço, apresentou uma pesquisa e vai mostrar para nós em 40 minutos. Porra, você pegar um resumo de um negócio de 4, 5 anos que o cara estudou e o cara te apresentar em 40 minutos, chega a ser desleal até, né? É, Então eu vi aquele troço, eu sempre gostei muito. Então foi, acho que, e conhecia muito aí, fora o tanto de gente que você conhece nesse simpósio e tudo. E o papai acho que gostava muito dessa parte de estudar. Papai era muito mais estudioso que eu, ele tinha muito mais facilidade de leitura e coisa do que eu, de escrita. Papai tinha letra muito bonita, minha letra nem eu não entendo. gostava Então, muito de estatística, né? Eu lembro quando, estatística, quando eu gostava muito. visitava na É, Viraí, sempre já tinha.
tinha os As relatórios, as coisas, tendências, né? né? Todas Então acho bem que foi delimitadas. por aí que eu fui indo, acho que, mas assim, com muita leveza, por isso que eu acho que eu não tive assim um peso, um negócio assim, quando o papai, como diz a mamãe, morreu no susto, né? A gente não esperava, teve um ataque cardíaco, então a gente não estava super bem, super sadio. Eu tinha conversado com ele, inclusive quando na hora que ele morreu, eu tinha falado, ele morreu eram umas 4 horas da tarde. Eu estava em Araçatuba, num congresso de genômica, aquele congresso grande de genômica que tinha em Araçatuba. Eu falei com ele, queria que eu resolvesse alguma coisa para ele. Eu falei com ele na hora do almoço, um pouco antes. Aí à tarde chegou a notícia. Inclusive eu estava num simpósio, né? Ele até me perguntou, e aí, o que tem de novo aí? Né? Eu falei, pai, porque essa genômica é mais complicado um pouquinho do que a gente. Porque ele estava no começo, tudo era muito complicado para a gente. E ô, Claudinho, você estava falando um pouco dessas histórias com o seu pai, desde pequeno no parque de exposição, na fazenda. E o nosso público ele gosta bastante quando o pessoal conta histórias, sabe, do dia a dia. Ou tem alguma história que ficou um pouco marcada na sua memória, ou de exposição, ou de fazenda, ou de algum leilão quando você era um pouco mais novo, assim, acompanhando seu pai? Quando eu acompanhava o papai, assim, tinha uma coisa que marcava muito. O papai, ele tinha um negócio que era assim, ele falava que era um dom, né? Mas acho que cada pessoa tem, e alguns têm isso um pouco exacerbado, né? O papai tinha uma memória fotográfica e uma memória, sei lá, se auditiva, do que era, mas era assim. E não era só com gado, não. Porque eu já não tenho nada disso. Você gostar de gado? Eu gosto de gado, mas não tem nem de perto a memória dele. Eu vejo um animal e falo, esse animal eu gosto disso, gosto daquilo e tal. Coisa, mas de repente eu vejo esse animal daí 6 meses, um animal errado, ou então vejo o animal daqui uma semana, talvez não é um animal que fica na minha cabeça, você entendeu? Às vezes, por uma determinada razão, algum determinado animal fica, às vezes um animal que você gosta demais de alguma coisa, aquilo você já fica, mas por exemplo, às vezes você olha 20 animais, um animal você vai lembrar que é um troço que te chamou É. muita atenção, e os outros 19, de repente passa amanhã e você não vai ter isso, né? Então, do papai, o que eu ficava muito impressionado era isso. A gente ia, por exemplo, a gente tinha muito contato com o tio Rubico ali. Então ia no tio Rubico sempre. O tio Rubico, a gente ia muito à tarde, não sei se vocês conhecem o Brumado, tem aquela varandona Sim. ali no fundo tem uma piscina. Aham. E eu era menino e ficava na piscina, né? E coisa, e eles conversando. Então eu achava ótimo lá que a comida era muito boa, eu sempre fui meio gordinho, né? E aí ficava lá conversando, aí no outro dia chegava, às vezes passava o dia lá, engraçado assim, que quando saíam os animais, ele falava esqueci como é que chamava o tratador de ti, falava assim, esse aqui é aquele animal que você mostrou, é filho do fulano com a ciclana, tananã. Aí ele sabia mais do que, sabia tudo que os tratadores, ou que o próprio tio Rubico sabia, ele sabia a genealogia de tudo, sabia o que tinha feito, quem que tinha comprado, tananã. Essa memória de coisa de gado era impressionante. Lá, quando a gente ia na Zebulândia, a mesma coisa. Às vezes, eu lembro, o Torrão sempre gostou muito de pôr os bezerros para pôr em vaca leiteira. Naquele tempo não tinha tanta FIV. E ele fazia pista, punha os bezerros nas vacas leiteiras para mamar, né? E acompanhava essa mamada todo dia, né? Acompanhava a mamada todo dia. Você trabalhou com o vovô, não? Não tinha Trabalhei aquele negócio no curral dia, ali? todo dia. Ele ia com a varinhazinha dele, ia lá acompanhar, ele falava tudo, os pais, mãe desses animais, assim, eram umas coisas impressionantes que ele tinha. Como eu já vi, o Adir tinha uma cabeça desse jeito. Você quer ver essas coisas? O Adir tinha uma cabeça para futebol também. Uhum. Você vê eles contarem do fulano, da jogada, de não sei o que. Papai tinha isso com gado. Isso sempre me impressionava muito. Era um troço que sempre me impressionou. Tem uma boa de um. Ele já estava lá na Santa Marta. Aí já estava mais agora há menos tempo. O Pedro trabalhava comigo, era meu gerente, tirou uma foto de um bezerro recém-nascido. E o Pedro também não entendia nada de gado na época, tal. O capataz falou, isso bezerro parece que é muito bom, Pedro, por conta disso, que bezerrão tal. Aí o Pedro tirou uma foto e mandou para ele por e-mail, sei lá, não tinha WhatsApp, mas já estava normal. Ele olhou o bezerro e tal, falou assim, esse é filho de quem? O Pedro falou, filho da fulana com fulano. Ah, tá.
bezerro recém-nascido, tipo com 10 dias de vida. Sei lá. Passou uns 2, 3 meses, o papai já não estava andando mais a cavalo, o papai estava andando de andar, a gente andava de caminhonete na fazenda. Aí o Pedro estava com ele, foi ter uma história boa, que eu andava, no final eu estava andando muito pouco com o papai na fazenda, eu, o Claudinho, né? Eu deixava tudo arrumado para ele andar, mas depois eu conto para vocês o que era. Aí ele estava andando assim, e aí o papai falou assim, aquele bezerro que você me mandou a foto, Pedro, olha que bezerrão bom. E naquele tempo eu fui sócio de um software, eu tenho um software mais famoso hoje, chama Multibovinos. Sim. E a gente tinha uma plataforma que chamava Dominar, que era uma plataforma americana, que hoje a tela do Multibovinos faz isso, a tela de curral que a gente fala do Multibovinos. Então um dos negócios que a gente ficava pegando no pé da peãozada é o seguinte, ó, mudou gado de pasto, você tem que mudar aquele determinado animal para o pastal. E peão para você pôr na cabeça que aquilo é importante é uma coisa muito difícil. Demora. E o que me ajudou a isso foi o papai, porque o papai falou, eu quero saber cadê fulana. Aí eu falava assim, ó, papai quer saber cadê fulana, porque tem um bezerro bom dela lá na chácara, e ele quer levar ela para lá, cadê a vaca? Vai chegar aí. Aí né, saía 10 peão na fazenda para ver em que pasto que ela tava. Eu falava, por que vocês não colocaram no programa? Se tivesse no programa, vocês iam lá no pasto, ela ia estar lá. Então, naquela época, já estavam começando a fazer muito isso. Enfim, aí o papai estava com o Pedro andando e pegou e falou assim, ó, aquele bezerro bom que você me mandou. E o bezerro é bom mesmo, hein, Pedro? Ele falou assim, não. Aí o Pedro falou assim, agora eu vou ganhar do seu Cláudio, né? Ele falou assim, não, seu Cláudio, aquele bezerro não é ele, não. Nós mudamos esse gado de pasto ontem. Ele tinha olhado no computador lá. Aí ele falou assim, uai, você tá achando que eu sou beirolo, só? Eu bezerro, conheço meu gado, só. Aí ele falou assim, calma aí, chamou no rádio. Falou, ô Furacão, aquele bezerro tal, nós mudamos de pasto ontem, não mudamos o gado tal de pasto? Aí o Furacão falou assim, não, Pedro, mudamos sim, mas a vaca ficou aí, porque não sei o que, a vaca tá aí nesse pasto que vocês estão mesmo. Assim, mas você acha que eu sou beirolo igual a você, né? Eu falava brincando, ele tinha essa memória dele era muito impressionante. E qual que era a outra história, se for de andar no... Quando eu entrei na faculdade, antes de eu entrar, eu assisti uma palestra do Dr. Moacir, isso em 90. Dr. Moacir Corsi, em 89, 90. E eu fiquei doido com as contas, né? Minha turma sempre foi, meus amigos sempre um pouco mais velhos. Minha turma, mesmo da faculdade, já era a turma mais velha. Então eu sempre tive muito contato com a turma mais velha. Um dia eu fui num simpósio, em coisa, eu fiquei louco com a palestra dele. Depois que acabou a palestra, fui lá perguntar alguma coisa para ele e tal. Ele falou, você é filho do Cláudio? Eu falei, sou. Ele falou, eu fui lá na chácara, seu pai recebeu a gente bem demais e tal, coisa. Acabei pegando o telefone dele e daí fomos até bem amigos, né? Aí, quando eu estava na faculdade, uma vez, a Guanacaste aqui, que hoje é Mata Velha, era do Paul. O Jonas comprou ela do Paul. E o Zé Cláudio falou assim, rapaz, eu tô precisando adubar, tinha dado um problema com o agrônomo dele lá, eu tô precisando adubar uns pastos. Falei, rapaz, chama o Dr. Moacir. Falei, eu já tentei, não consigo falar com aquele homem, não é difícil. Falei assim, não, vou dar um jeito, vou ligar para ele. Que aí eu vou ver se eu consigo ele dar um pulo ali na chácara, né? Aí eu consegui, eles vieram para cá. E naquele tempo a gente não tinha muito, as fazendas não estavam cheias e na realidade o Dr. Moacir, para nós, o Moacir veio e nem não cobrou a visita que ele fez. Eu lembro daquilo, pai, tem que pagar o homem. Falei, como é que eu vou pagar o homem? Não cobra. O papai deu um poto para ele na época. E aí ele até deu assistência na Guanacaste um tempo. E ele falou só pra gente calcarear e tudo. Mas enfim, aí depois disso, uns 10, 12 anos, eu comecei a trabalhar com o Moacir. Quando eu formei, eu fui trabalhar para o Fábio Zucchi Rodas, que hoje era dono da Água Milagrosa, que depois, muito tempo, veio comprar a Água Milagrosa. Eu fiquei uns 2 anos com o Fábio e o Moacir dava assistência para ele. Aí nós trabalhamos junto, eu e o Moacir. Aí eu saí do Fábio, fiquei mais um período fora, eu estava mudando para Rondônia e vim para a Fazenda Santa Marta e fiquei lá. E aí fiquei uns 3 anos adubando uns pastos
com o meu conhecimento mesmo, aí foi indo, foi me apertando. Eu falei, eu preciso de um para me escorar aqui, que as contas minhas não tá dando certo. Aí eu chamei o Dr. Moacir, acho que já tem uns 30 anos que a gente trabalha, uns 20 e poucos anos que a gente trabalha junto. E uma das coisas, principalmente quando a fazenda não está muito dividida, e hoje está bem mais dividida, você tem que juntar gado para fazer uma colheita de pasto mais uniforme, aproveitar melhor, para adubar na hora certa e tudo. Então papai criava Brahma, Guzerá, Nelore, e já tinha acabado, nessa época ele já tinha acabado com o Gir. E Nelore E mocho. Mocho. E o papai era doido com apartação. O Cezinha deve lembrar disso. Então tudo dele era super apartadinho. Que não, tem essas vacas penteadas, essas vacas não sei o quê. Então você chegava nos piquetes, você via uma vaca, um piquete de uma vaca, via todas, né? E aí, para pastejo é muito complicado. Você tem que fazer um lote maior, os pastos eram grandes, você tem que fazer um lote maior para colher aquele pasto e depois voltar a adubar. E aí eu juntava. Aí naquela época eu convenci ele de mandar o Guzerá para a chácara, porque já era mais difícil ainda você pôr um Guzerá com gado mocho, ou com gado que não tem, o chifre é menor, o comportamento do Guzerá é um pouco diferente do Nelore também. Enfim, consegui mandar, mas aí chegava e juntava as raças. E aí ele falava, esse bandejão seu não dá, acaba com o meu gado, como é que você chamava de bandejão? E aí ele brigava comigo pra caralho, né? Então, aí eu chegava, arrumava mais ou menos o gado e não ficava muito perto dele, porque senão ele ficava me dando bronca o dia inteiro, né? Já ia saber o que estava errado ali no lote. Já ia, você fica nesse bandejão seu, e aí explicar, e ele ficava brigando comigo. Então eu falava, Pedro, tá tudo arrumado aí, se você quiser que aparte, você aparta, vai fazendo depois, a gente tenta ver como é que nós vamos fazer esse manejo. Aí às vezes ele apartava, sabia que ele ia voltar daí 2, 3 meses, ou um mês, aí às vezes juntava de novo. Pode falar, Suzano. Não, então, aproveitando esse gancho, assim, a gente que conheceu o seu Cláudio, né, conviveu, teve essa alegria, essa felicidade, você falou que ele tinha esse hábito de estar sempre apartando e tal. A seleção da Nuviraí, apesar de ter toda essa origem, né, que eu acho que vocês tinham uma base genética ali, do seu avô, do seu bisavô, né, eu acho que vocês começaram a partir dessa base genética ali. Mesmo assim, a gente observou que muito rapidamente o padrão do gado da Naviraí adotou um padrão próprio, né? A gente costuma falar que a gente olha um gado Naviraí e a gente identifica, né, que aquele animal é um animal Naviraí. Às vezes de outro criador a gente fala, é tipo um Naviraí, né? Tipo um Naviraí. E acho que seu pai tinha isso muito bem definido, né? E acho que todo selecionador tem um padrão ideal na cabeça que você está sempre perseguindo, né? Hoje a seleção mudou um pouquinho, com mais tecnologia, com mais ferramentas, tal. Como é que você encara essa padronização, esse padrão Naviraí? Você continuou com ele? Você trouxe essa mesma referência? Só voltar, eu vou voltar um pouquinho a mais, eu sou meio dislexo, Cezinha, então eu gosto de contar as histórias. Vamos lá. O papai teve um convívio muito grande com o tio João Humberto. O tio João eu não sei se você conheceu bem o tio João era um homão assim, bonachão, engraçadão assim, né? Tratava todo mundo muito bem, mas era verdadeiro e tal. E ele gostava demais do campo, de montar a cavalo. O Tijão era cavaleiro, muito cavaleiro mesmo. Montou a cavalo assim até quase no finalzinho da vida dele. Até que no final o joelho dele já estava tudo. Ele teve, acho que no final da vida ele teve que andar até de cadeira de roda. Tanto, mas mandava muito a cavalo. E ele gostava de tropa de cavalo. E ele falava assim, rapaz, esse trem tem que ter volume. E não adianta, por exemplo, vaca ter tudo, isso não adianta ficar no gado, Cláudio. Isso aí vai morrer, porque o peão não vai coisar. Nós não vamos esgotar. E às vezes o peão também não, então isso aí vai dar problema. Então você já mata logo. A vaca que não dá leite, você já mata logo. Vaca que não se é braba demais, vai matar nós. Não sei o quê. Então tinha umas coisas assim, que era de fazenda, da pessoa que vive o negócio, que está no negócio. Por exemplo, o papai falava, ó, todo bom veterinário, ele tem que ser um bom peão, primeiro, para depois ser veterinário. Então esse negócio desse operacionalizar as coisas na fazenda, o João tinha isso muito na mente. Ele tinha, não, faz isso que essa vaca
Às vezes a vaca está enjeitando um bezerro, ele tinha um troço para fazer a vaca parar de enjeitar bezerro. Ah, a vaca está com placenta retida, ele tinha um trem Tinha uma só desses receita. trem caipira, assim, que hoje acho que os veterinários ninguém não sabe, ele tinha para tudo. Então o papai sempre foi muito ligado nesse negócio de coisa. E eu acho que ele teve lá atrás um contato com o Jonas Pereiras Campos, e o Jonas, naquela época, tinha levantado uma estatística do gado do meu avô até. E o gado do meu avô tinha uma parte do gado dele que teve realmente um problema de consanguinidade, de inbreeding. E na época ele conseguiu chegar em algumas linhagens de inbreeding que estavam entrando num processo erosivo, que a gente fala em genética, né? Que aí começa a prejudicar principalmente as características de baixa heredabilidade, tipo fertilidade e tudo. Isso foi um período, logicamente, depois parou isso, mudou, porque na realidade você consegue enxergar isso no processo, né? Aí depois que passa o processo de inbreeding, que você vai ver lá na frente, aí você dá um passo atrás, né? Então, o Jonas sempre falou para ele não fazer muita consanguinidade. E ele tinha aquilo na cabeça, mas não porque ele sabia que a consanguinidade poderia trazer um problema para ele. Porque ele conhecia, ele tinha esse dom de conhecer o gado, e ele tinha muita abertura, tanto com o tio Rubico, como com o próprio meu avô, com o seu Celso, ele gostava muito do seu Celso, da turma Tinené, ele sempre ia no Tinené, às vezes ele comprava um touro do Tinené, um arreis, uma coisa. Então ele sempre gostou de usar, ele não ficava, não, vou usar só a linhagem VR, ó, vou usar só a linhagem, não sei o que, ele sempre usou. E ele falava que aí depois, quando o Jonas mostrou isso para ele, ele começou a olhar isso e ver que isso dava mais resultado. E aí ele idealizou, que a gente fala nas raças, um True Type, que ele achava que era um animal bom na época, que eram essas. Ele gostava muito do Bosman, lia muito sobre o Bosman, né? Então ele falava que o animal a gente tem que começar a ver ele do casco para cima, né? Então ele foi falando que eu falo que é um biotipo, na Viraí que a gente fala, é um biotipo funcional, ele tem um porquê, né? Por exemplo, ele falava, ele detestava lambida. Esses dias ainda falei pro meu capataz lá pro Tutu, eu falei, rapaz, nós estamos com muita lambida, nós erramos a mão aí. Claudão vai danar com nós. Eu falei, então quer dizer, às vezes a gente erra a mão, tal coisa, mas ele não usava, ele não admitia. Tinha umas coisinhas assim, sabe, coisas que ele não gostava de jeito nenhum, mas enfim. Aí esse biotipão, que é principalmente aprumos bons, cascos bons, esse animal que tem o ubre bom, que não tem teta grande, logicamente que você vai melhorando a avaliação de leite dos animais, alguns animais aumentam a produção de leite, também vem a teta junto, né, o umbigo e tudo. Isso eu acho que a gente olha muito e vê muito. O que acontece muito com o Brasil hoje, que que hoje não, eu acho que a vida inteira, o pecuarista ele é muito modista, né? Eu acho que a cadeia da turma do melhoramento, não sei se ela entende tanto a cadeia de carne no fim, na ponta final. Talvez ela fica muito retida aqui na parte, às vezes até de melhoramento mesmo, ou de disposição, de melhoramento de pista, bom, enfim, melhoramento é um só. Enfim, ela fica muito retida nessa parte e não olha para frente um pouco a parte da cadeia comercial da carne, né? E talvez aí depois nós podemos até falar, acontece alguma coisa. Mas então eu acho que esse biotipo funcional ele mantém. É mais difícil, Cezinha, manter. Porque o mercado, às vezes, principalmente o nosso mercado, ele invoca com o animal extremado de algum determinado índice. Que eu acho isso a maior fria do mundo. Esse negócio de você dar um valor para um animal 0,1 em detrimento ao animal top 4, top 5 ou às vezes top 10. Eu acho que isso, principalmente a nível de pasto, às vezes esse animal top 10, às vezes ele é muito mais eficiente do que um animal 0,1. Assim, você não consegue ver essa diferença nele. Ah, não, mas eu quero o 0,1 para reproduzir para frente. Mas será que
esse animal, ele tem essa diferença que o papel está falando, que a genômica está falando, essa diferença ele pode até ter geneticamente, mas será que ela vai ser tão eficiente que vai dar realmente essa diferença? Que neles, no animal, às vezes não deu. Será que na prole vai dar? Então é uma incógnita muito grande. Então, você entrou num assunto que seria a sequência da minha pergunta, assim, né? Que aí a gente já veio assim o tipo Naviraí, da funcionalidade do gado Naviraí, que você citou muito o trabalho do seu pai aí, que realmente a gente percebe que foi uma grande referência na sua vida ali e tal. Mas no momento, aí a gente já entra na gestão Claudinho, né? Na geração ali que o Claudinho que coordenou esse trabalho, essa seleção com a equipe, com a família, tudo mais, mas que pegou essa geração, essa fase que a gente tem hoje. O gado Naviraí continua tendo seu tipo, continua tendo sua funcionalidade, seu modelo de carcaça que é interessante para todo mundo. Ele é sempre uma fonte, né, que a gente sempre busca a genética Naviraí em todo o trabalho de seleção, seja do pessoal mais do gado de campo, mais do gado de corte direto, até essa turma do gado mais elite que a gente chama ali, né? Que a gente tá aqui na Exposebu acompanhando as pistas ali e tudo mais. Então sempre a genética Naviraí é buscada. Agora nessa geração, como que a gente entrou com a tecnologia e mistura um pouquinho seleção com o mercado, né? Esses animais extremados que você fala, por muitos anos foi quase que uma exigência do mercado, né? Comercialmente, se você não Principalmente para usasse. touro, né? Para o Exatamente. macho, né? Vamos dizer. Como você encara isso, né? Para você manter o padrão do seu gado como ele sempre foi, que é histórico, atender o mercado e não entrar nessas armadilhas de modismo, né? Você usou mesmo essa palavra, eu ia usar a mesma. Cezinha, o que acontece assim, que o gado está ficando muito parecido. Eu acho que o problema que está acontecendo, eu falo muito isso para a turma, o problema que está acontecendo isso, o mercado está exigindo esse 01, o mercado quer o 01. Não dá, o mercado é uma faca, uma ponta de faca. Você não pode bater de frente a ponta de faca. Se bater de lado, tudo bem, aí você vai corrigindo e tal, né? Então não adianta, assim, a equipe às vezes, mas não tem condição de usar esse touro. Eu falo assim, realmente, esse touro tem muita coisa que me desagrada, mas eu tenho, vou te citar uma coisa, eu tenho uma vaca de 12 anos, nunca falhou. Falhou com 2 anos de idade, a pasto lá, com o meu manejo, tudo, nunca falhou, tá lá. Qual que é a avaliação genética dela de índice? Puta, essa vaca é top 20, top 30. Logicamente, é uma vaca mais velha, Uhum. né? Se a gente está no melhoramento genético, essa vaca realmente não vai ser 0,1. É muito difícil essa vaca, ou ser 2 ou 3. Claro. Se for, ela é um expoente, uma coisa muito fora da baliza, né? Em geral, não é. Mas é uma vaca, às vezes, top 30. E essa vaca tem uma coisa para mim, que a vaca é, tirando todo o negócio, toda a parte genética, todo tipo, é a vaca que mais me deu retorno econômico. Então, agora, isso é genético? Assim, isso é das 10, está mensurado nas avaliações? Não está. Essa capacidade dela ficar ali e aguentar o meu sistema produtivo, aguentar, às vezes ela não está expressada em alguma avaliação genética. Para eu ter uma filha dela, para permanecer no rebanho com evolução genética, às vezes eu tenho que pôr um touro 01 nela. Porque se eu pôr um touro que eu gostaria de colocar nela, ou eu tenho que fazer uma FIV do animal top 20, com um touro que eu gosto, que vai às vezes dar um touro top 15, que vai ser difícil ela ter um valor agregado para o mercado. Então eu vou ficar, que eu falo para os meus, a gente fica patinando. E eu não vou. Então eu ponho logo um touro 01, que às vezes é um touro que eu não gosto, mas às vezes se ela parir uma fêmea, pelo menos eu vou ter, ó, essa bezerra aqui é uma bezerra top 2, top 3, é filho daquela vaca, velho, que nunca falhou. Aí eu vou conseguir aproveitar aquilo dela. Você entendeu? Mas, te respondendo é o seguinte, o mercado fez com que a gente usasse muita coisa que a gente não tinha no nosso gado na Naviraí. O biotipo permanece porque assim, a gente tenta eleger touros
que tem esse biotipo que a gente gosta. Mas o gado, a média do gado, fenotipicamente piorou muito, com certeza, isso não tem dúvida. Não é o meu, não, da maioria, de todo mundo, piorou. Eu vou te dar só um exemplo. Eu trabalhei com o papai durante 13 anos. E nós temos uma pessoa que cuida do financeiro, ele é louco com fazenda, tem fazenda, gosta de fazenda. A gente fazia estatística todo ano. A gente refugava de 12, quando refugava muito, 15% dos touros. Teve um ano que refugou 17% dos touros. Refugava, assim, não, isso não é o biotipo que a gente vai colocar no mercado, vai para abate. Não vai virar touro. Vai virar touro. Sabe quanto que é hoje? Imagina. Eu quero ouvir de você. É 35, tem ano que chega a 40. Então, Gente. quanto que vale isso? Compensa ou não compensa? Eu não sei, que eu não parei de fazer. Não, essa é a parte ruim do negócio. É realmente a parte ruim. Agora, tem muita coisa boa também. Senão eu já tinha parado, às vezes, de fazer o que eu faço. Tem um monte de coisa boa. Por exemplo, só para resumir, por exemplo, a parte de fertilidade, acho que melhorou demais o gado Nelore. Isso, com certeza, vem dos programas de melhoramento. Essa precocidade sexual, essa fertilidade mesmo da fêmea, tudo, melhorou muito. A chance de você ter uma vaca, uma novilha ruim de leite hoje, se você usar os acasalamentos pelas avaliações, é muito difícil. Então, o nível, a porcentagem de fêmea minha que não dá leite como primípara é muito pequena, muito menor do que era antigamente. Tem uma coisa que eu acho que a turma da elite não percebeu ainda, e engraçado que foi esse ano que ainda caiu minha ficha. Depois eu vou comentar com vocês. E eu acho que é super válido vocês tentarem isso. Era um negócio que eu conversava sempre com o papai. Mas enfim, tudo melhorou, os pesos melhoraram muito, muita coisa melhorou no gado como coisa. Mas o problema da turma que está super exacerbando as avaliações genéticas é mais ou menos o problema do cara que quer fazer, que trabalha para fazer o campeão. Então ele pega determinado animal e fala, não, eu quero fazer o grande campeonato com essa novilha, o campeão, e fica focado naquilo ali, não, tem que ser aquilo, e aí não começa a ver o horizonte do outro lado, entendeu? O cara tem razão, não tem razão? Não posso falar que não tem razão, mas ele deixa, às vezes, passar de usar algum animal naquele determinado, um touro naquele animal, que poderia ser um caminho mais curto para ele chegar ao grande campeonato. Eu acredito muito nisso. Inclusive, assim, a próxima provocação seria essa. Será que o que o mercado impõe para a gente e a sua experiência como selecionador, que vem de outras gerações ali, será que o caminho não é o meio, né? Será que essa sua vaca de 12 anos, ela não vai deixar de ser importante porque ela é top 20, né? No seu trabalho, no seu rebanho, né? Porque ela é um modelo, né? Que você considera e às vezes o animal extremado que está trazendo esse índice maior de descarte de touros e tudo mais, também não é o que o criador quer, o selecionador quer. Então, assim, a gente tem um grande exemplo aqui na CB Genetics, que é o Átila, né? O Átila realmente não é um touro extremado, um touro que ele foi até, assim, ele veio para a CB Genetics por ele ser um meio termo ali, né? Uma composição que agradava muito na morfologia, na estrutura, no tipo, e trouxe uma avaliação positiva, interessante, mas nada extremado, né? Ele nunca foi um líder de sumário e tudo mais. E ele tem sido um sucesso, né? Tanto de vendas quanto de produção, fazendo campeonato de bezerro, de corte, de carcaça, tudo mais, alguns animais na pista. Então assim, será que não é esse o caminho? Eu acho que sim, eu acho que é justamente esse o caminho. Mesmo porque, se a gente, que eu te falei da cadeia, a gente tem que tentar entender mais a cadeia final, não estou falando cadeia de touro, de coisa, não. A cadeia a carne que vai para a prateleira, né? A carne mais barata, mais sustentável que vai ser produzida. Ela é um pouco o mercado mundial, por exemplo. O mercado mundial quer uma carcaça maior. Você vê a gente falar, a gente fala dos americanos, mas se você pegar o mercado americano, tem 40 anos, sei lá, que o peso de carcaça deles vem subindo. Aí você fala, puta, agora parou de subir. Aí você vai, não, ano passado
mataram o boi, o peso médio da carcaça foi 15 quilos maior do que do outro ano. Então, quer dizer, você tem carcaça hoje, eu nem não sei como é que tá esses pesos, mas deve estar beirando 400 quilos, às vezes 300 e tantos quilos peso de carcaça americano, médio, né? Então que não para de subir. E agora você calcula um boi, acho que hoje a arroba americana deve estar $119. A reposição deve estar uma fortuna. O cara não vai matar um boi leve. Mata um boi leve, não compra nada, não repõe nada, né? E não é a tendência, né? Eles não querem, né? Mas não querem, talvez, eu não, aí tem que analisar a cadeia deles. Mas o que eu estou te falando de cadeia não é assim, estou citando um exemplo, mas o que é bom para essa cadeia final, talvez não é bom para nós, para o criador em si, dependendo da região que ele está, dependendo do sistema produtivo que ele está. Por exemplo, você matar um boi que vai dar 300 e tantos quilos de carcaça, ele tem que ter. Ele vai estar morrendo aí com 700 e lá vai cacetada de peso, beirando 800 quilos. Exato. 680 para cima, 750 quilos. Que hoje nós temos muitos confinamentos no Brasil que matam na cidade. É muito difícil uma vaca de 450, 500 quilos dar uma carcaça dessa. Exato. Agora, a partir daí, essa vaca que está no campo, ela parir todo ano. É o que eu falo, qual que é a vaca boa? É a 01, é a que ganhou campeão, é a que ganhou grande Grande, é a campeonato? precocinha, Qual que é a vaca boa? Para mim, a vaca boa é a tal da vaca de 4 eventos. É a vaca que está lá no seu pasto, produzindo bem, a vaca que prenhou, pariu, reconcebeu e desmamou o bezerro, no intervalo de um ano. Essa é a vaca boa para mim. Ah, qual que é a débito dela? Ah, não sei. Eu sei que ela vai pagar a conta, né? Ah, mas ela não foi campeã? Não, não foi campeã, né? Então você pega uma vaca também, os exageros, é o que você falou, que a gente tem que ir no meio. Os exageros, você pegar uma vaca adulta aqui na pista, aí você não vai achar a vaca com menos de 700, 800 quilos. Então essa vaca também, você pôr ela no campo, é uma vaca complicada de você mexer com ela. Ah, tá errado? Não, você está mostrando o final, o potencial Isso genético, pode né? chegar. Você está chegando mais ou menos naquilo da carcaça americana. Falou assim, ó, isso aqui É possível. Imagina essa vaca aqui de pendurado na nora, né? Vamos dizer assim, o esse Exato. boi de pendurado na nora. Você está mostrando aquilo, né? Ah, mas aquela vaca, na hora que você trazer ela para a reprodução, para o melhoramento genético, você tem que equilibrar ela, né? Você tem que pôr um boi mais precoce, você tem que saber isso. Então, por exemplo, quando você traz um Átila da vida aqui para um sistema desse, você está fazendo justamente isso. Pegando um animal que está super lindo, bonito, e está trazendo para cá. E é o que a gente enxerga quando usa ele no Tá acasalamento, tudo né? certo. E mesmo porque, Cezinha, nós temos assim, por exemplo, não sei até se vocês estão fazendo mais isso, mas vou te dar um exemplo, não sei se o cara preta, por exemplo. Sim. As vacas deles prenhavam e pariam dentro do coxo. Agora parece que mudou alguma coisa lá. Mas, quer dizer, uma vaca que prenha e pare dentro do coxo, pode chegar o pau nela. Você pode usar só animal mais alto possível de coisa. Agora, não, pô, estão fazendo um Pantanal. Fazendo inunda, não tem nada, recurso no inverno, não tem tal. Exato. Não adianta você mandar uma vaca, um animal que tem um potencial de crescimento muito grande. A fertilidade, ela é baixa, a herdabilidade, né? Ela é muito interferida pelo meio, né? Então a gente tem que ter essa ponderação. Acho que essas ponderações da gente como técnico, eu não estou nem me colocando como criador, agora como técnico é muito importante para o mercado. O mercado tem pouco discernimento disso, né? Claudinho, queria entrar em dois pontos. Um é essa questão que você falou, cada projeto é um projeto. Você não pode vender um animal que você vai vender para o Maranhão igual você vai vender para o sul do Brasil, sabe? São tipos diferentes, muitas vezes, por conta de estilos de pecuária diferente. Mas você acha que essa questão do 01, que você falou, muitas vezes o pessoal fica batendo muito da tecla do 01, é algo, muitas vezes é utilizado só como um mecanismo de venda e não um mecanismo de melhoramento genético? Não, eu acho que é usado das duas formas. Agora, pode ter um animal 01 que é realmente que está dentro dos padrões que a gente gosta. Como pode ter um animal, por exemplo, quem ia falar, a pista, né, os animais são muito grandes, são exageradamente grandes para pasto. Pode ter um touro que você vai na pista, ou uma novilha que você vai na pista e fala assim, não, dentro do meu sistema produtivo, esse animal aqui vai dar e está dentro do conforme. Mas não é, em geral, assim,
começa, o 01 começa a cobrir defeitos que você não aceitaria, entendeu? O animal pode ser 01, ó, tá um animal ok, ele é ok, para mim tá tudo bom. Mas tem muito animal 01 que não é ok, entendeu? Ele tá ali naquela situação porque ele é 01, não porque ele é bom de aprumo, bom disso ou bom daquilo. Então, quer dizer assim, o número tá Tá ficando em cima, tá ficando em cima do próprio animal. de uma característica que a nível de, vamos falar assim, de reprodutivo, de melhoramento, é mais importante que o número, né? Perfeito. E só mais uma coisa, que você estava contando uma história antes e depois você falou, tem algo que o Elite não percebeu que eu vou contar mais depois. Não, por assim, eu não acompanho pista há muitos anos, assim, eu gosto, acho bonito, vim aqui e tal, acompanho um pouco, a gente é pequeno, a operação nossa é uma operação pequena, eu fico à frente da operação, meu cunhado tal, não tem muita gente, suporte para ficar, então eu acabo viajando pouco, às vezes até hoje em dia, depois, como diz o outro Claudão morreu cedo demais e me lascou, né? Porque aí, quando ele estava aí, me ajudava demais da conta, né? Então, eu acabo andando menos ainda nas exposições e tudo. E, e ele falava muito isso. Ele falava assim, puta que pariu. Ele vinha aqui e via, um dia, aí o Luiz e o Tuica. O Luiz é o financeiro, amigo meu. O Tuica vinha, o Tuica é doido com exposição. Aí ele vinha, puta, que tem 1.000 animais lá, tem 900 animal que é filho do Basco e do Bitelo. Tem mais não sei o que é neto, tem não sei que tinha meia dúzia de animal que não era uma genética só. Aí eu falei, nossa senhora, eu queria só uma chance. Se ao menos 10% daqueles criadores usassem esse touro, eu queria só ver o que ia acontecer lá dentro e tal, né? E ele falava que não precisava de uma chance só dessa turma usar uns touros meus, ele falava. E aqui em casa, a chácara, assim, a gente hoje aqui são 500 hectares, eu tenho aí uns 200 hectares de pasto, a gente trata muito gado, tem quase 2.000 reis aí, então assim, acaba tratando muito gado, porque a gente tem uma parte de agricultura que a gente faz para fazer a integração lavoura-pecuária, então eu tomo às vezes uma área e para fazer comida para o gado também, né? Então, assim, eu falo muito, a gente precisa aprender muito, acho que a integração lavoura-pecuária, ela é muito mais, não é só o sistema que eu acho sinérgico, sabe, que eu acho bom, eu acho que a pecuária aprende muito com a agricultura e a agricultura aprende muito com a pecuária, então ajuda muito a equipe como um todo a aprender isso. Então sempre está muito apertado. Então, esses animais do leilão mesmo que nós fizemos ontem, há 2 meses atrás, 1 mês atrás, o volumoso deles era bagagem de cana. Então, assim, por mais que você faça uma ração boa, e a ração não é ração comprada, é ração batida ali no nosso misturadorzinho lá e tudo, na nossa fabriquinha lá, e não compra ração pronta, genes, essas coisas, não compra. Não tem, não vou falar, não vou fazer a ração ali em casa melhor do que uma Gênix, mais bem balanceado, tudo, não faz. Mas não vou tentar fazer um trem aqui bom, tudo, mas não vai pegar a beira. Então nós aí o Tuica com esse troço de exposição fica doido, né? Aí até eu achei engraçado que na hora que o Adrianinho chegou, os leiloeiros, ele veio com um catálogo daqui da esse animal aqui, ó. Eu falei, por que você falou que aquele animal ali tava com peso de pista? Ele falou, aqui saiu lá. Eu falei, o que é isso? Não, é o catálogo da exposição. Aí pegou, olhou lá. Você olha, muitos animais nossos que tá nesse trato, tá entrando na pista aqui normal, assim, às vezes top, às vezes, assim, tipo, entre os 10 animais ali da categoria, ele era o primeiro, era o segundo, às vezes o quarto, você entendeu? Não é que tava... Eu falei assim, pô, mas nesse trato nosso, né? Então a gente fica super... Então esse troço me levantou uma coisa, você pega... O intervalo de geração da turma da pista é muito grande. É muito alto, você vê. Ainda é caiaque, ainda é landau, que é basco, que vai lá atrás. Se você pegar um intervalo de geração é muito grande. Nesse tempo, principalmente dentro a pista, para te falar a verdade, o gado de pista é o gado que mais consegue usar esses 01, como diz o Zé, esses estriquinina, porque eles têm estrutura. Quer dizer, esse trabalho
de base, na pista não se perdeu, de jeito nenhum. Nesses anos, eu estou com 52 anos, eu formei com 22. Eu acompanhei pista desde, sei lá, dos 10, 12 anos, pelo menos de conversa e tudo. A evolução de peso, o serviço que a pista fez para melhorar o peso genético o peso dos animais, fenotípico mesmo, é um troço imensurável. Não tem, isso veio da pista, isso não tinha há 15 anos atrás, a influência do melhoramento, bom, enfim, o BLUP mesmo, que é o que faz o Animal Model, que faz as avaliações genéticas que todo mundo usa hoje, ele foi poder ser utilizado há 15, 20 anos atrás. Não tinha computador que rodava aquela porra lá. Hoje em dia só roda em celular. Então, assim, esse melhoramento intensivo que a gente está vendo, a genômica mesmo, ela deve ter 8, 10 anos. E assim, falar que o cara tira genômica mesmo, painel genético, há muito tempo é 4 anos. Assim, a evolução é muito grande desse tempo para cá. E, então tem tudo para a gente fazer, encurtar o melhoramento genético, mas a turma tem que ter coragem de pegar um touro desse, um touro melhorador e testar. Não estou falando para, não, vou pegar meu gado aqui, tem 10 animais, vou usar tudo. Não, faz uma FIV com o animal, tenta buscar isso. Eu acho que vocês vão ter muito mais sucesso e vão dar um puta pulo. Eu, na minha visão, assim, a Naviraí é até um exemplo disso, né? Eu não consigo, assim, como seleção, eu não consigo diferenciar o gado de pista do gado de avaliação. Eu acho que esse é um termo muito mais usado No Nelore. para se defender comercialmente em algumas Pode ser. situações do que de seleção. Não cabe na seleção a gente diferenciar as duas coisas. Não é E a duas raças, né? e a Naviraí mostra um pouco isso, né? A Naviraí mostra um pouco isso. Nunca foi um gado extremado ali exageradamente nos números e sempre manteve um tipo, um padrão, um tipo de gado ali. E assim, pegando esse gancho, acho que a gente pegou você numa mentirinha aqui. Você falou que você não é bom de estudo, só que você tá dando aula pra gente aqui desde que você chegou, né? E você frequentou vários simpósios. Eu já te encontrei em Buenos Aires, na exposição de Palermo uma vez. Então, assim, a gente vê que você estuda, você tá sempre atento, você tá sempre ligado e tudo mais. Com essa sua experiência com outras raças, que vocês já foram criadores, e eu vejo que você viaja, você frequenta, né, o ambiente de outras raças e tal, e considerando a evolução do Nelore nos últimos anos, comparando com outras raças, com outros países, o que você acha que está faltando, assim? Qual que é o próximo caminho de evolução que o Nelore deveria seguir na visão do selecionador Claudinho Sabino? Assim, voltando em contar a história, por exemplo, o papai ele caminhou meio sozinho nesse negócio de melhoramento genético durante muito tempo. Quando ele, em 98, por aí, ele falou, não vou fazer mais pista. Então, quando ele estava fazendo pista, ele tinha algum foco, vamos dizer assim. Não, eu tenho que ganhar, eu tenho que... Ó, o fulano tem uma reis assim, tem outra reis, eu tenho que... E ele conhecia o gado de todo mundo, então ele sabia, né? Tanto é que ele trazia, quando ele fazia pista, ele trazia pouco gado e ganhava bastante. Porque também não tinha plata, né? Então, ele tinha isso aí. Então, eu acho que ele me reclamava muito isso quando ele começou a fazer melhor. Ele falava, mas ninguém faz seleção, ninguém faz estação de monta para a gente ter referência, a gente não tem benchmark, não vai comparar com o quê? Você não compara com nada, nós queremos fazer uma estação de 90 dias, mas... Aí eu falava, minha taxa, aí eu levantava a taxa de mortalidade, eu falava, não é possível, isso é alto demais. Eu falei, mas não tem, é isso, tal coisa. E eu lembro que em 95 eu passei 2 meses na Austrália, e aí eu estava conversando com um pesquisador lá, com o Dom Nico, e ele falou assim, eu falei, Dom, eu não sei mais o que eu faço lá em casa, porque minha taxa de perda é muito grande. Ele falou assim, quanto que é? Eu falei, Dom, não baixa de 8. Quando eu tenho de 8 a 12. Ele falou assim, mas você tá onde? Eu falei, não, eu tô no Mato Grosso do Sul e em Uberaba. Falei, não, é calor pra caramba, ele conhecia aqui, né? Ele falou, ó, 5% disso aí você pode ter certeza que é estresse calórico. Isso aí só com sombra, ar-condicionado, enfim. Então você pode se adaptar a isso, né? Vai ter uma perda
uma perda maior, né? Então, assim, se a genética não mudar, e aí eu falava muito para ele o seguinte, falava, então tá, então não vamos comparar com, não tem ninguém que faça, Nelore, não. Então vamos começar a ver os gado Angus. Então, ó, eu fui lá na Austrália, lá tem um cara, lá tem 10 criadores lá que faz estação de moto 45 dias, tantos por cento de fertilidade, desmama com tanto. Ó, vamos acompanhar, ó, como é que esse gado aqui, o que é o diferencial desse gado? Vamos ver ele. Quer dizer, o gado que eu quero hoje, que eu vislumbro, eu gosto demais do gado Angus argentino, às vezes até mais. Eu conheço menos o gado americano, mas é um gado que toda vez que eu vou, principalmente em Palermo, eu assusto. Muito bonito. Então, assim, eu não entendo muita coisa, nada, não entendo porra nenhuma, na verdade, de Angus, mas, de novo. Aí, mais uma. mas assim, aquela amplitude torácica, aquele antebraço, né? Aquela característica do animal mais próximo do chão, um animal que sadio, né? Você vê um animal, pô, o Save mesmo, eu nunca fui lá, mas o trem fica debaixo Nossa senhora. do gelo lá. Desse tamanho, costela, e assim, o trem fica, não é fácil que a vida lá não. A vida é dura, né? Então você vê o animal se sai bem. Então assim, o biotipo que a gente tem na mente sempre foi um biotipo daquele biotipo do gado Angus, sabe? Então isso para nós ficou muito claro, que esse animal era um animal mais sadio a campo. Nelore, você vai ver, assim, tem animal que não é sadio a campo. Você olha e fala assim, mas essa vaca não é sadia. E agora com o negócio do leite tem que tomar mais cuidado. Tem linhagens que são muito leiteiras, mas são linhagens que às vezes, como ela tem um potencial de produção leiteira muito grande, essa vaca às vezes tem até dificuldade de... A vaca tem que engordar, esse processo de engorde e emagrecimento da vaca eu acho que é importante, principalmente na raça zebuína, sabe? A vaca emagrecer um pouco. Por exemplo, já teve estação de monta minha que por um motivo ou outro, minhas vacas passaram um ano muito gorda. Aí eu falei assim, não, eu vou rachar o tampo, eu vou fazer 89% de fertilidade. E foi muito ruim. Mas o que aconteceu, gente? Essa vaca, ela não... qualquer errinho que eu tenho nela durante a estação de monta, ela não está ganhando peso, que ela está no peso já cheio dela, é difícil, qualquer coisa ela perde peso. Aí ela perdeu o peso, ela não prenha. A vaca tem que estar, o reprodutivo cai, essa vaca tem que estar. Então é bom que essa vaca dê uma sentida e volta, sabe? Nós estamos agora com estação de 75 dias, então assim, tem um monte de errinho que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho que, você me perguntou para definir, eu acho que o grande problema da raça zebuína que eu enxergo, assim, melhoramos demais a fertilidade, mas nós não temos essa repetibilidade que as raças britânicas têm de fertilidade. As taxas de reconcepção das raças britânicas são bem maiores, as taxas de perda delas são menores a princípio, mesmo em climas tropicais, que provavelmente elas têm algum mecanismo ali hormonal mais equilibrado do que essa fêmea nossa, principalmente em categorias super precoces, né? E ela matura mais cedo, né? Você pega, por exemplo, o grande desafio nosso hoje na fazenda, nós temos aí por volta de 68, 75% de prenhez nas precocinhas lá, pasto. Estou falando de 500, 600 novilhas que entram em coisa. Então é um volume muito bom. Mas hoje às vezes nós temos mais problema na secundípera do que na primípara de reconcepção. Por quê? Como ela está, a primeira produção de leite dela, que como primípara é menor, ela não está, o sistema glândula mamária não está desenvolvido, ela não está totalmente madura, ela dá menos leite um pouco. Não deixa de ser uma defesa para ela prenhar mais rápido na estação de monta. E a secundípara, às vezes você fala, não, agora ela já cresceu, já está, às vezes você dá uma lerdeada com ela está produzindo muito leite e ela já tem uns 4 anos. O índice da secundípara é pior do que o da primípara lá em casa. Mas eu acho que, então assim, tem essas coisas que eu acho que a gente tem que fazer, mas eu tenho um palpite, nunca li isso, nunca nada, mas assim, olhando as características das raças e há 2 anos atrás a presidente da Angus deu uma palestra na alta e eu assisti, fiquei impressionado com a importância que ela deu para essa característica, que é período de gestação.
Eu acho que o grande problema das raças zebuínas hoje é o período de gestação. Tem um período de gestação muito maior do que as outras raças britânicas, né? Então, o desafio da raça da vaca zebuína, em comparação com da britânica, para ela fazer os 4 eventos é muito maior. É um desafio de pelo menos aí 30% a mais. Então, ela carrega um peso muito maior por conta disso, né? Você pega um período de gestação de uma vaca Nelore de 296 dias, 295 dias, contra 278, 280, né? Chega a dar 15 dias de diferença. Você pega 15 dias de diferença numa estação, Parece pouco, mas é muito, né? uma estação normal de 100 dias, vamos dizer assim, é 15%. É. Né? Então, é muita coisa. Você vê a probabilidade dela, assim, o ganho de peso fetal nos últimos 15 dias é muito maior do que qualquer outra etapa de crescimento fetal, né? Então, um bezerro, nos últimos 15 dias de gestação, ganha 500 gramas por dia, 600 gramas por dia. Então, você tem essa vaca que pare 10 dias antes, ela com certeza vai parir um bezerro 2,5 kg e 3 mais leve. 3 kg em 30 é 10%. Às vezes era o que precisava para aquela vaca parir com naturalidade. Ô, Claudinho, eu queria entrar um pouco também agora na parte dos leilões, porque você sempre falou bastante aqui na nossa conversa de que você sempre busca um gado muito adaptado. E eu acho que o sucesso de vocês também é refletido muito na venda que vocês fazem. A venda anual de touros, a venda das matrizes. Conta um pouco pra gente sobre essa passagem dos leilões, por favor. Já foram promotores, inclusive, do Noite, né? Já. A gente aqui, os leilões, na realidade, os leilões, todos os leilões, eu acho que de Uberaba, sem exceção, assim, o Elo não, mas assim, do começo lá da exposição, passaram pelo papai, né? Pela Naviraí, tudo. Desde quando era o VR, fazia exposição, inclusive o último leilão que a gente fez com eles foi numa chácara nossa. A gente tinha uma chácara aqui na saída de Conceição, chácara que chamava Rancho de Deus até. O leilão era ali. Então, aí nós já fazíamos o São Francisco, que era do tio João, que foi um leilão muito importante à época, o São Francisco, o próprio leilão VR. Depois nós montamos com o Ado o Noite, né, que era o papai, o Junão, o Betinho, o Zé, o Camil, acho que eram nós 5, né? Aí depois foi mudando o pessoal, então ficamos muitos anos ali. Aí depois montamos o Naviraí já há 37 anos, né? Eu lembro demais da Dona Ed, da turma, do Betinho, era menininha, era muito bom ali. Então, assim, passamos por todos esses leilões aí aqui em Uberaba. E aí no começo a gente tinha leilão. Por exemplo, o primeiro leilão na Viraí a gente vendia cavalo, vendia, acho que tinha gira ainda, vendia Guzerá, vendia Nelore, meu tio vendia cavalo quarto de milha, tinha jumento, tinha de tudo. Os leilões da Exposebu, acho que se vendia mais touros do que matriz, né? Vendia mais touro do que matriz. Então, assim, foi passando. Eu acho que leilão. Eu acho que o que está acontecendo muito hoje. Até eu estava conversando antes de vir, cheguei um pouco mais cedo, cruzei com o Valdeci, ele não estava conversando sobre isso. Os custos dos leilões estão muito caros, né? Eu acho que, na realidade, isso é uma culpa, às vezes, até nossa, dos criadores, dos criadores e um pouco também da parte de comercialização. A gente está oferecendo muito para o mercado, né? Isso acaba, acho que tudo em excesso é ruim. Eu acho que talvez a gente está banalizando um pouco, né? Então, isso tem um custo, né? Então, acho que O que antes era considerado algo, tipo, inovador, que tipo, a pessoa, ó, nesse leilão vai ter esse custo extra e tal. Hoje em dia o pessoal já está esperando isso, então no produtor acaba estourando um pouco mais os custos, né? Esse prazo mesmo não tem muita lógica, né? Você dá 2 anos de prazo, você não compra. Eu que vivo de fazenda, por exemplo, não tenho outra atividade econômica, não tem jeito de eu comprar um adubo com 2 anos, não tem jeito de eu comprar um produto veterinário. Eu falo, vou te pagar mensal aqui durante 2 anos. Você vai, vou comprar uma máquina. Aquilo é financiado, você paga juro para aquilo, né? A gente aguentar esse financeiro, isso é um absurdo, né?
E principalmente, o que eu acho mais ainda, que mais me incomoda, é o negócio de você singularizar as parcelas no início do pagamento. Aí acaba com o negócio. Uma mais Aí, 29. aí joga a pá de cal em cima É. do cara. Aí acabou, né? Vocês pensam num movimento de reduzir um pouco as parcelas? Aí eu assim, eu não tenho muito, como diz o outro, eu moro na roça, fico mais lá. Mas eu acho, sou totalmente favorável a diminuir. Eu acho que isso aí tinha que diminuir no pau da viola para ano. Pau da viola. Tem que diminuir Que e foi, tem que ser um movimento. foi aumentando muito rápido, né? Era 7, depois foi para 14, acho que 24 ou 21 Aí e outra, quem hoje. tem que dar prazo é a gente, é banco. Nós não temos banco. Eu não tenho. Aí o banco quer dar de graça, o governo quer subsidiar, aí subsidia. Ó, não, quer prazo? Tá, então vai lá no banco. É do jeito que eu faço para Exato. comprar minha máquina, para comprar minha semente. Ó, eu tiro um custeio agrícola lá, vou pagar tanto de coisa e pago o banco, tá tudo certo, né? E hoje ainda tem um movimento forte até das empresas leiloeiras tentando pedir para que aumente para 40 parcelas muitas vezes, né? E aí complica, né? Porque, igual você está falando do seu fluxo de caixa, ferra tudo, né? Ah, tá, o nosso negócio tá acabando, né? Então, eu acho que agora eu queria entrar um pouco na parceria de vocês com o Camparino. Acho que o leilão de vocês é um leilão anual que todo mundo espera, muito marcado. E são duas grandes referências, principalmente na produção de touros. Fala um pouco de como surgiu essa parceria e do leilão em si. Então, o Zé é muito amigo. A vida inteira fui muito amigo do menino do Zé, o mais novo, o Otavinho. E aí, um dia eles estavam numa prova aqui de. Eu lacei. E eles estavam numa prova de apartação aqui. Estava tendo um congresso aí, eu fui lá laçar. E de vez em quando eu ficava lá, o dia estava aí, sempre tinha alguém ia apartar e tinha a categoria lá de amador, às vezes não tinha ninguém. Ah, monta naquela égua ali pra minha parte lá, eu ia montar, tal. Aí. O Zé um dia tava aí, nós começamos a conversar afiada. O Zé é muito engraçado, né? Não conhecia ele, conhecia o Piquira, né? Filho dele, o Tavinho. E aí, eu falei, vamos lá na chácara, sou vegado lá, ele era doido com o moço. Falei assim, não, vamos lá, vamos conversar com o papai. Não, vamos lá. Aí, apresentei, fiquei muito amigo, eu já ficamos muito amigo, eu, o Isso, Zé. isso em que época, mais ou menos? Ixi, rapaz, isso foi Ou a idade em de vocês? 97, Então, por muito aí. tempo já. É, deve ter sido por aí. Uai, provavelmente a Guanacaste, era Guanacaste ainda, não sei que ano que o Jonas comprou ali. Eu também não lembro. Bom, Também não. enfim. Mas era ali, eu lembro que foi ali. Eu já conhecia o Zé das provas, assim, em Bauru, às vezes encontrava com o Zé, com os meninos, com o Flavinho também, enfim. Aí eu apresentei, trouxe, aí o Zé falou assim, rapaz, tô precisando de um touro, assim, tal, coisa. Aí o papai falou, tem esses dois touros aí, mocho, muito bom, que eu usei bastante, muito bom. Coletei sêmen deles, usei e eles estão aí. Se você quiser, ele falou, mas você não arruma sêmen deles para mim? Ele falou, eu te faço o seguinte, você pega esses dois touros, leva para central, paga os custos, tudo, e tira o que você quiser de sêmen lá para você, e depois você devolve os touros aqui. Então o Zé fez isso, ele usou muito aí foi melhorando, foi aumentando nosso relacionamento, tudo. E o Zé já estava indo para cá, você já tinha comprado as fazendas lá e vendo que o negócio de touro lá estava tava aumentando, né? Aí falou, aí foi em mim, vamos fazer um leilão lá maior, tudo. O leilão maior na época nossa era 70 cabeças, 60. Se não me engano, era o segundo leilão maior que tinha no Brasil de touro. Aí falou, vamos fazer aqui em Mirassol. Aí um dia eu fui lá, eu fazia também já, eu tinha começado as precocinhas, um dia eu fui lá e aí peguei com ele os preços de. Aí eu tava, mas por que você não pressas no Vira Sua mais cedo e tal? Até ontem tá lembrando disso. Caroço de algodão chegava na fazenda dele, putz, vamos falar, uma tonelada de caroço hoje deve chegar lá em Naviraí por uns R$ 1.700. É como se chegasse na fazenda dele posto por 250, 300. Eu falei, pô, velho.
Mas isso aí já é uma dieta pronta. Dá 3 quilos desse troço aí para essas bezerras, vai prenhar tudo ali. Fazenda nova, as bezerradas desmama, tava um show. Eu falo que o Zé é o cara que mais sabe manejar pasto que eu conheço. Porque ele não faz, nessas áreas, ele não faz rotacionado mesmo. Mas você olha a fazenda dele, é uma régua de pasto, assim, né? Então ele é, e é muito mais difícil você manejar um pasto alternado ou convencional do que um pasto rotacionado, né? E aí começamos a fazer, a trabalhar e fizemos esse leilão em Mirassol. Aí, daí pra frente, fizemos uns 8, 10 anos lá. Aí surgiu a Expo Genética, aí o pai falou para ele, vamos lá, aí a gente já está fazendo 2 leilões lá, falei assim, vamos largar a mão de fazer esse leilão aí, vamos fazer um grande aqui em Uberaba, um maior, vamos, aí fizemos esse leilão aqui, aí trouxemos os leilões de Mirassol e de Cuiabá para cá. E aí estamos nessa até hoje. Ah, show de bola. Agora acho que já estamos entrando um pouco mais para a reta final e queria fazer o quadro final, que é um oferecimento do CB Genetics. Se não ainda não escaneou o QR Code, não pediu para o pessoal mandar o catálogo, ver as promoções, entre em contato. Então vai ser um quadro bem rápido de fazer umas perguntas, meu Claudinho. E daí você me fala o que vier na sua cabeça, pode ser? Não. Um conselho pro Claudinho de 20 anos atrás. Para mim, acho que é mais paciência mesmo, menos euforia. Um arrependimento. Acho que não tem assim. Acho que eu comecei talvez a trabalhar e ter um relacionamento com o papai muito profissional, né? Talvez hoje tivesse um relacionamento mais tranquilo. Se o Claudinho de 30 anos atrás estivesse assistindo esse podcast, o que ele falaria? Ixi, eu falaria. Há 30 anos atrás, eu era muito visionário de aumentar a produção, mas eu não sei se eu acertaria. Talvez eu teria feito mais erro do que acerto. Há pouco tempo atrás, há pouco tempo, nada, uns 6, 7 anos, por exemplo, eu fui no Nortão, né? Aí sou sócio de um teco-teco lá, eu falei, vou nesse aviãozinho meu que eu quero ir olhando, se tem onde eu quiser descer, eu vou descer. E fui em Alta Floresta, fui dar uma palestra lá pro Mazão, né? E aí eu vi aquele troço, fiquei doido, a evolução da cidade. Eu lembrei o tanto de dinheiro que eu gastei lá em casa, na Santa Marta, para aumentar a produção, aprendi demais, tudo. Eu falei, puta, se eu tivesse vindo aqui pro norte, eu tinha crescido mais. Então, provavelmente, há 30 anos atrás, eu ia falar para todo mundo investir na fazenda, aumentar a produtividade, aumentar tudo. E eu acho que não ia falar o certo, não. O certo, eu acho que há 30 anos atrás foi talvez, você perguntou de um erro, talvez o erro meu foi realmente não ter ido tentar desbravar uma fronteira nova. Qual foi a maior alegria que o Claudinho teve dentro da pecuária ou dentro da Naviraí? Rapaz, eu acho que para mim, assim, tudo eu tenho muita alegria todo dia. Eu acho que eu moro na fazenda. Eu acho que quando o crescimento meu nos últimos 5 anos, assim, teve hora que eu duvidava, assim, nós crescemos muito. Eu acho que esse aprendizado diário aí, a gente tem alegria e tristeza toda hora, mas é muito mais alegria do que tristeza, eu acho. Um animal de todas essas raças que a Naviraí teve ao longo do tempo que te marcou muito. Então eu acho que ah, teve muitos animais, assim, não tem um animal. Eu lembro, nós temos um quadro lá em casa, que é um quadro de todos os touros que nós começamos a criar. É coisa engraçada, essa é uma pergunta recorrente. E aí, cara, chega na visita, a parede é o dobro dessa aqui atrás de mim. E aí tem desde 1990, acho que com gangster lá e vai, e até hoje, né? E você olha assim, a primeira fileira, a segunda, eles estão mais ou menos orientados por data. Por idade. Então você vê muita diferença daquilo, né? Mas toda
linha daquela tem um touro que chamou muita atenção. Por exemplo, o Gangster na época chamou muita atenção, o Tecelão, o Funcionário, vai vindo. O Donato. O Donato foi um touro assim, que marcou muito a época, né? Um touro mais novo, por exemplo, o- esses touros mais velhos. Na época, o Golias foi um touro que lá atrás, antes de Gangster, antes de tudo, foi um touro que Faulade, eu acabei voltando o Faulade, depois quando há 30 anos atrás eu voltei o Faulade um pouco nesse gado que já não tinha mais esse sangue do Golias, o Grado. Então assim, tem muito, eu acho que a raça é muito grande, muito difundida para a gente citar um touro só, sabe? Mas assim, se for pensar em preço e sucesso, talvez o Basco, o Donato, né? Foram touros que realmente fizeram um diferencial muito grande, né? E algum touro, pode ser fêmea também, que internamente deu muito resultado, mas que externamente pouca gente conhece, pouca gente ouviu falar. Um animal de pouca mídia, Ah, mas muito. tem um touro que chama Magno, Magno. ele deixou muita filha boa. Magno, Neon, um touro que pouca gente usou. Assim, eu fiz um trabalho há pouco tempo, justamente desse de longevidade, coisa das vacas, sabe? Uhum. Para tentar achar características genéticas que os animais que ficam muito tempo no rebanho tenham, sabe? E aí nós fizemos um compilado dos touros. E realmente os touros que tem hoje, né, no rebanho de hoje atual, o Magno é um touro muito importante, que ainda tem muita fêmea dele, o Neon e principalmente o Armador, né, que não é um touro nosso. E qual que é a maior mentira ou falácia que você escutou sobre o agro, sobre a pecuária brasileira? Ah, tem várias, viu? Mas eu acho que o pior para nós, eu acho que são duas coisas, né? Essa parte ecológica é muito ruim, né? A sustentabilidade que o agro brasileiro tem é muito melhor do que assim, nós estamos anos-luz do segundo. Uhum. Acho que a eficiência, quando a gente coloca essa parte ambiental dentro do nosso setor, a eficiência nossa é muito melhor do que qualquer outro. Não tem americano, não tem australiano, não tem nada no mundo que pode competir com a gente. Essa é uma falácia que eu acho um absurdo. Acho que a gente é super conservador. O agro brasileiro é o mais conservador do mundo. E a outra coisa é essa ideia que a gente tem, que uma parte do setor político, ou sei lá, da sociedade acha que a gente aproveita da nossa mão de obra ou que prejudica a nossa mão de obra. Acho que, pelo menos eu acho que assim, em quase todos os setores que eu conheço, onde vamos falar assim, o chão de fábrica tem mais acesso aos proprietários e tem um relacionamento mais próximo, né? E a mídia fala justamente o contrário, né? Perfeito. Se tivesse que começar agora do zero, qual uma vaca e um touro que você escolheria um casal assim? De novo, Gustavo, eu acho assim, a gente acredita muito em seleção massal. Uhum. E eu acho que hoje escolher um touro e uma vaca com total certeza a gente vai estar sendo injusto, mas tem muita vaca boa, tem muito touro bom no mercado aí. Então é muito assim, eu acho que o melhor touro e a melhor vaca deve estar nascendo esse ano, daqui uns 2 meses, lá na Santa Marta. Boa. Tem que checar os próximos leilões para poder saber qual que é. Isso Não tô aí. brincando, não, mas tem muita coisa boa hoje. Eu acho que é igual o Cezinha falou, é uma raça só, Uhum. tanto dentro desse meio que a gente está mais inserido aí, de coisa, eu acho que não. Tanto se a gente andar aqui, vai ver muito animal expoente aí. Eu acho que esse é um recado, Cezinha, é justamente aquilo que eu falei. Acho que esse assim, tanto não é um problema de quem faz exposição, não. É um problema de quem faz exposição e de quem multiplica a genética, essa 01, que é o que eu falo hoje. Tem muito multiplicador e pouco selecionador. Perfeito. Então, acho que esses dois extremos aqui estão deixando de ganhar muito por ter esse pensamento individualista de uma vaca e um determinado touro.
Logicamente que a gente sabe que a parte comercial é super importante, né? Você pegar, você é filho da fulana foi vendida por tanto, tal, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas falar que essa vaca vai conseguir preencher a lacuna de um rebanho de 60 mil matrizes, aí é muito difícil. Né? E para fechar, Claudinho, se pudesse dar um conselho para um criador ou pecuarista que está começando agora, qual seria? Eu acho que é bom senso. Eu acho que assim tem muita coisa hoje, assim tem muita gente oferecendo muita coisa. Então, se a pessoa for da área ou tiver alguém da área de confiança, tem que pensar muito na base, nas coisas simples, no arroz com feijão, né? Por exemplo, a parte do melhoramento. Vou te falar hoje. A melhor ferramenta de melhoramento genético ainda é uma estação de monta curta e definida. Para mim, é muito mais valiosa que um genômica, que um ADEP alta, tudo. Primeira coisa, o cara fala, não, meu gado é todo genotipado, eu faço não sei quantas mil FIV, não, tá, mas sua estação de monta como é que é? Ela é bem feita? Ela tem bom resultado de prenhez, taxa de mortalidade? Porque isso paga a conta de uma pecuária normal. Eu acho muito difícil um selecionador que tem conta ruim de índice de prenhez, de taxa de desmama, dessas coisas básicas, vender uma genética para um cara que vive dessas coisas básicas, né? Então, não, eu não tenho estação de monta, não tem nada disso, não tem coisa, mas a minha genética eu tenho que vender para você que vive de uma porcentagem boa de taxa de desmama, você vai colocar esses bezerros no mercado, vai vender a bezerrada. Então, quer dizer, esse boi que eu usei, a mãe dele passou por uma estação de monta, a avó dele passou. Então, isso, por exemplo, te dando um exemplo nessa área nossa. Então, assim, acho que essas coisas básicas é muito bom a pessoa ter isso, atentado a isso, né? E isso também não impede que ela faça o trabalho dela de FIV, de cocheira, de ração, de exposição, de tudo. Tá? Pode andar totalmente junto. Na realidade, você tem que saber dividir o seu rebanho para fazer isso, né? Que aula, hein, Cezinha? É isso aí. Pra quem falou que não estudava aqui, acabou de Vamos dar um estudar. manual pra gente. É isso aí. Gente, agradecer quem tá acompanhando até o final. Quem chegou até agora e é fiel ao Podpé, que assiste todas as entrevistas, coloca a hashtag Naviraí para poder mostrar que acompanhou até o final nosso programa. A gente queria dar um presente, um boné do CB Genetics e um boné do Podpé, o que você escolher, se quiser. E a cor? Oh, isso aqui tá bonito. Claro, e se quiser um do CB Genetics também. Quero sim, quero um azul. Azul. A dupla. Gente, muito obrigado, Cezinha. Muito obrigado, prazer de ter estar aqui com você. Obrigado. Queria... Cezinha. Claudinho, obrigado. Claudinho, Uma honra, obrigado, viu, tá? esse bate-papo com você. Agradecer aí você ter aceitado o convite. Eu que conheço, acompanho, admiro a história da sua família, né, da Naviraí. Conheci seu avô, conheci seu pai. Um grande prazer ter esse bate-papo com você e realmente acho que a turma que nos acompanha aí vai tirar muito proveito dessa conversa. Obrigado, Cezinha. Obrigado, Foi viu? muito bom, realmente. Foi ótimo. Um abraço para vocês. Estão de parabéns pela iniciativa. Como eu falei, eu acho que esse é um setor que tem muito... Para mim é ótimo, que nas minhas viagens todo dia eu tenho alguma coisa para assistir, para ouvir, né? Bom Então, demais. faz igual o Claudinho. Toda segunda-feira, 5 da manhã, a gente posta a entrevista completa ao longo da semana, os cortes. Então, já vai pegar a estrada, vai pro trabalho, liga no Spotify, liga no YouTube, assiste essa conversa aqui com a gente, que eu acho que foi muito enriquecedor para qualquer um que está assistindo. Então, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho, se inscreve no canal, porque ajuda muita gente a trazer pessoas como o Claudinho aqui para poder dar grandes palestras e grandes entrevistas. Muito obrigado e uma boa semana. Sempre quando nasce um outrinho, nasce um bezerrinho, é uma alegria nova, como se diz, é uma nova esperança. E a natureza ela é muito linda, e a parte do Criador, nós homens, simples e mortais, a gente se sente um pouco mais perto do céu, quando você vê que nascem animais tão maravilhosos com a permissão divina.
Você é parceiro de um percentual de uma vaca, essa vaca pode estar lá na Casa Branca, por exemplo, tem toda a estrutura, toda a expertise para coletar embriões. Você é um investidor, você tem uma participação nessa vaca e não tem a terra, né? Tem o prazer de ser dono da vaca sem ter a terra, mais ou menos como acontece também no cavalo, né? Que você pode ser o dono de um cavalo sem necessariamente ser o criador do cavalo. Então, a figura do proprietário acabou surgindo e não só do criador. É por isso que a carne está cara. Eu falei, não, a carne está cara pelo imposto que o governo cobra. Se a picanha está R$60 o quilo, se o governo tirar os impostos, os grandes impostos do governo, vai chegar a R$10, R$12 o quilo. Então, o que se paga, 60% hoje de tudo que se compra no mercado, você paga para o governo. Então, o nosso problema não é a carne que está cara. Aliás, a arroba a R$300, 320, não chegou nem no ponto de equilíbrio. Não, é a carne mais barata do mundo, é bom que você diga. Haja visto, nós somos os maiores exportadores, mas os menos remunerados. Nos Estados Unidos, ele sabe disso. Quando nascia um touro lá na VR, uma fila, e você entregava o melhor carro 0 quilômetro, que hoje, sei lá, fabricado no Brasil, deve valer R$300 mil, pelo menos. Você ficava na fila com o teu carro e deixava o carro lá para voltar com um tourinho lá na VR. Porque você tinha que ter um touro para cobrir as suas vacas. E limitando o que pode um touro cobrir, né? Por mais eficiência que ele 40 tem. Fêmeas 40 no vacas máximo. no ano. Né? Então, hoje, na CB Genetics, acho que você tem sêmen aí a R$50 a dose, não sei. Não tem? Até mais barato. Não, e os melhores touros do Brasil. Você vai numa CB Genética hoje, você escolhe o touro, tanto das raças europeias como as raças zebuínas. Tem 10% de marmoria. Qual animal da raça Angus, que hoje vão colocar como qualidade de carne, que tem 10% de marmoria? Não tem. É 6,5. Você vê que lá já tinha. Então, foi muito pouco usado o golias. E agora a turma está fazendo. Inclusive, faz parte da confraria da carcaça. Que eu acho interessante isso. Nós temos que ser o maior exportador de carne, mas o mais bem remunerado também, pela qualidade.